porque esse tema de hoje, quando eu vi, eu falei, eu quero conversar e sei que os meus amigos, as minhas amigas também vão gostar desse tema. E é o seguinte, rezar, orar, ter esse momento para uma conexão com a espiritualidade pode nos ajudar a viver mais. Saiu há pouco um artigo, né, que reforça o poder da oração para o bem-estar, para a nossa saúde de uma forma geral, físico, mental. E são pesquisas que têm sido feitas ao longo do tempo, pesquisas por universidades muito tradicionais, como Harvard, Duke e Mayo Clinic. E essas pesquisas mostram que pessoas que têm essa rotina de oração vivem mais. A questão do tempo ainda há de ser estudado, mas dizem que até uns 10 anos a mais. Vamos conversar sobre isso com dois queridos que eu estou trazendo aqui hoje, o geriatra, Dr. Fernando Matar, que está comigo, e o psicólogo e filósofo Roberto Souza. Mais uma vez, gratidão por terem vindo, viu? Muito obrigado. E é uma pesquisa que dá inspira a gente. Você estava me falando, né, Fernando, que são vários estudos e agora veio esse artigo num compilado das pesquisas. Primeira coisa, eu acho assim, primeiro, obrigado pelo convite, Imagina. Um prazer estar aqui. Sempre importante, nós já tivemos outros momentos aqui de discutir sobre saúde, qualidade de vida, e nós sempre focamos em exercícios, alimentação, controle de doenças, né? E hoje a gente vai ter uma oportunidade de dizer sobre algo que também faz toda a diferença, que é nós cuidarmos da nossa espiritualidade, né? E nós já sabemos que os pensamentos relacionados à nossa mente, gratidão, otimismo, a espiritualidade, que ela envolve a religiosidade, entre outras questões que depois o Roberto também vai poder abordar melhor, tudo isso traz com certeza mudança na nossa qualidade de vida e até na nossa longevidade. O que complementa para mim fazer Pois esse é, favor. doutor. O senhor está falando aí, obrigado, Mônica, é sempre Imagina. uma alegria estar aqui com você, com o seu público. Eu me lembrei quando você fez o convite do Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E você viu recentemente também que estudos mostraram, né? O IBGE mostrou que o brasileiro é um povo de fé. Acima de tudo, somos um povo de fé. E essa espiritualidade, a presença do sagrado na vida das pessoas, a gente sabe, os estudos mostram, e não é de hoje, o tanto que isso é importante, o tanto que isso vitaliza, e sobretudo quando a gente pensa nos desafios que estamos vivendo agora. Nesse momento que ainda estamos do pós-pandemia, onde muitas pessoas se fecharam, o número de pessoas que moram sozinhas e que vivem, portanto, né, muitas vezes solitárias e desesperançosas. E esse componente da fé que nos faz agrupar, que nos faz criar laços com outras pessoas que, de alguma forma, também buscam essa sustentação, buscam esse referencial, né? Mesmo que, não importa qual seja essa fé, importa que quando a gente estabelece uma meta, um desejo, uma vontade, um compromisso, assim, e que é capaz de entrelaçar pessoas, isso tem um poder grande demais. Né? Eu queria saber desse poder fisicamente, né? Porque a construção para essa longevidade a gente sabe. Agora, a oração fisicamente, ela provoca algo em nós, Fernando? Sim. O nosso cérebro, né, ele é formado por várias estruturas complexas, né? E várias regiões sofrem influência dos nossos comportamentos, né? Não vem ao caso nós citarmos os nomes, mas só mais ou menos para o público se localizar, as regiões frontais aqui são muito responsáveis pelas nossas emoções. Então, toda vez que nós praticamos, né, a nossa fé, a nossa espiritualidade, no caso a oração, nós estamos estimulando essas áreas, né? E o que nós já sabemos do ponto de vista da ciência? O que isso traz, né, de concreto? Então, primeiro é importante a gente falar sobre um hormônio, que é o cortisol, que é um hormônio inflamatório, né? Hoje se discute que a grande maioria das doenças, depois a gente pode falar um pouquinho disso, elas têm componente inflamatório, além das outras características próprias da doença. Então, quando a gente consegue trabalhar essas regiões, te libera substâncias como a dopamina, a serotonina, nós diminuímos esse cortisol. Então, eu diminuo a inflamação, diminuo o risco das doenças cardiovasculares, principalmente porque o cortisol elevado, ele aumenta o risco de diabetes, da deposição dessa gordura visceral que a gente vai acumulando ao longo da vida.
Então, as pessoas que conseguem se manter com esses neurotransmissores que eu citei, né, que são esses hormônios do cérebro, em maior níveis pela oração, elas têm menos inflamação, menos doenças do coração. Ele poupa também, né, e aí a gente entrando em outras áreas, o envelhecimento tanto das células quanto dos neurônios, que são as células específicas do cérebro. Então a gente já sabe também que as doenças da memória, as doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer é um desses exemplos, né? Essas regiões, elas atrofiam em menor velocidade nas pessoas que têm esse estímulo cerebral, que uma das fontes para esse estímulo é a oração. E outro ponto importante, né, é nos outros aspectos da saúde. Essa ativação dessas áreas melhora a imunidade, então a luta contra as infecções e até a nossa expressão de envelhecimento. As nossas células, elas conseguem se manter mais tempo vivas quando essas substâncias são estimuladas. Todo esse movimento que o Fernando, né, nos trouxe com tanta clareza, sabe o que me vem? E aí entra, acho que, a área da filosofia. Parece que a gente redescobre todos os dias com oração a alegria de viver. E aí o nosso organismo comunga disso, penso. Não, eu acho que é perfeitamente. Nós, quando temos propósitos, a gente se vitaliza, a gente se fortalece. A grande questão é que o Sartre, ele dizia, né, dentro da filosofia existencialista, ele dizia assim, eu nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tenho de mim mesmo. À medida que você, cada vez mais, se interessa por você mesmo, se interessa por sempre descobrir, sempre estar voltado para esse mundo onde você busca coisas novas, pessoas novas, situações novas, a gente vai se vitalizando, entendeu? A gente vai se energizando. E isso, claro, isso vai refletir. Porque na psicologia a gente trabalha muito com a área psicossomática. A gente sabe que mente e corpo estão o tempo todo interagindo, né? E aí quando a gente pensa também nesse lado aí da vontade como esse grande catalisador, né? Da gente estabelecer sempre metas, isso nos vitaliza como um todo. Então isso nos preenche bastante para que a gente consiga então, com certeza, isso vai desaguar no nosso corpo físico, né? Isso vai vitalizar nossas células, isso vai, sem dúvida nenhuma, nos dar cada vez mais tempo de vida, com certeza. Tempo de vida. Vou fazer uma pausa com os meus dois convidados, o Roberto e o Dr. Fernando, que estão discutindo sobre essa questão, né, da oração como ponto de partida também para que possamos viver mais e melhor. Quero saber a oração, por exemplo, para transtornos como depressão, você falou da solidão. A gente está vivendo um momento de solidão sem precedentes. E também vamos falar dessas doenças inflamatórias, essa inflamação que vem no nosso corpo, que prejudica aí a nossa longevidade, tá? E vou ver as suas perguntas também. Depois do intervalo a gente volta com essa prosa muito boa. Até já. Volta com vocês, sempre agradecendo a sua participação. E Tainá, que está aqui pertinho, né? Vamos dizer assim, do Aclimação. Zeumar Alves, que está lá em Vazante, um grande beijo. E quantas pessoas aqui comentando, como a Kelly, a oração é muito poderosa, como a gratidão. A Joana, eu oro todos os dias e isso me mantém viva. Oração é o alimento da alma e fortalece o físico. Os nossos convidados estão falando isso aqui, né, Joana? A Jane do Santa Mônica diz que se dedica à oração pelo menos 2 horas por dia para viver melhor. E funciona, ela me contou. A Cleusa de São Gotardo, querida Cleusa, um grande beijo para você. Eu creio no poder da oração. Cura e liberta, adorei isso. E não perde nenhum programa, é servidora, assiste até 3h30 da tarde, depois ao trabalho, né, Cleusa? Um beijo para você. E a gente está conversando sobre esse tema hoje, assim, tão curioso, né? Eu estou com o Roberto Souza, que é psicólogo e filósofo, e o Fernando Matar, que é geriatra. Eu falei sobre a questão do transtorno, né? Porque o mundo tá um caos, né? Tá numa sintonia meio estranha, violência, casos esquisitos. E aí a oração me põe longe desses transtornos que a gente está acostumado a ver? Ajuda muito, né? É interessante porque quando a gente fala das mais diversas expressões de religiosidade, uma coisa que nós vamos entender é o seguinte: aquelas pessoas que têm essa ligação com o divino, seja qualquer expressão, eles encontram aquele momento de recolhimento.
E esse recolhimento ajuda muito no estresse, que vai, naturalmente, proporcionar um maior bem-estar. Então, essa possibilidade de conseguir fazer esse silêncio, né, ter esse momento, e muitas pessoas, no mundo hoje tão agitado, elas não conseguem fazer isso sozinho. Por isso que muitas vezes, estar conectado a essa ou aquela religião onde você participa, é importante que se diga isso, participar, porque falávamos também da questão da solidão. Quando você consegue se vincular a pessoas, né? E hoje também, num mundo em que a gente só vê laços humanos de muita competitividade, de muitas disputas, e de repente, não, ali você vai se unir com almas que têm interesses em comum, que têm uma fé, né? Que compartilham do mesmo desejo de bem-estar, dessa ligação com o divino, da possibilidade então, de fazer esse silêncio. Então, isso revigora muito, né, Mônica? E você sabe que, Fernando, a gente falando do físico, né? Que essa questão que a gente sente no corpo, a Maria das Graças, lá do São Jorge, a mãe dela orava meia hora todos os dias. Ela morreu com 108 anos. Não sei se tem a ver com as orações. Pode ter demais da conta, não é, Fernando? Com certeza, né? Com certeza. A gente costuma dizer que somos seres, né? Biológicos, psicológicos, sociais, espirituais. Então, cada parte tem a sua importância na nossa longevidade. E os estudos, eles trazem exatamente isso, né? Essas instituições que você citou, elas trazem alguns estudos ao longo dos anos que mostraram um estudo com jovens entre 20 e 30 anos que participavam de comunidades relacionadas a uma religião. Tiveram maior comprometimento durante a vida, maior engajamento familiar, menos uso de drogas, menos suicídio, né? Outros estudos, tem até um muito interessante que mostra essa questão da positividade, depois a gente faz um paralelo com a questão biológica, que foi um estudo nos anos 2000 com freiras americanas, né, que todas oravam. Então, essa questão da oração já era intrínseco a elas, mas mostrando que as que tinham expressão de otimismo viviam, em média, 3 anos a mais que as outras. Então, a importância de essa conexão da oração, da fé, trazendo sensações que vão melhorar realmente a nossa vida, que é o otimismo, a gratidão. Isso traz para nós comportamentos de resiliência. Quando eu tenho um problema, porque todos nós vamos vivenciar ao longo das nossas vidas, e eu consigo ter autoconhecimento, autoconfiança para lidar com esse problema, não me desesperar, conseguir encontrar a solução, eu liberei menos cortisol. Isso vem da onde? Vem do fortalecimento das minhas conexões. E aonde eu fortaleci elas? Lá na minha oração, lá no meu íntimo, no trabalho que eu faço todos os dias de acordo com a fé de cada um. No silêncio, na leitura. E aí eu fico imaginando que até para conflitos, porque hoje as famílias vivem muitos conflitos. As amizades também passam por conflitos. O trabalho também traz conflito. Então também ajuda nesse ponto. Ajuda demais. Até na solução deles, né? Exatamente. No acalmar para conversar. No acalmar e em toda essa... Porque existe um propósito, não é? É muito interessante porque, Mônica, vamos pensar assim, nós vivemos num país em que o cristianismo é uma religião, né? Que está presente nas suas mais diversas manifestações. Nós somos um país cristão. E quando a gente observa, eu gosto muito desse assunto de teologia também, Cristo, a maneira com que ele pregava, quando ele, por exemplo, curou o paralítico de Cafarnaum, primeiro ele perguntou, tu crês que eu te possa curar? Nossa. Eu creio, Senhor. E é curioso isso por quê? Porque note como é que no próprio Evangelho a gente vai perceber que a questão da nossa ligação com a religiosidade não é só de nós esperarmos, por exemplo, de Deus ou no que quer que a gente acredite, mas a maneira com que isso é capaz de brotar de nós, à medida que nós vamos ganhando uma fortaleza interior. Quando você crê, né, você potencializa, e isso tudo vai ser muito útil nesse processo de cura, né? Eu queria depois falar, quando der tempo, doutor, eu acho tão interessante nessa relação entre espiritualidade e saúde, doença, sobre o efeito placebo e a espiritualidade.
Quando... Dá para dar uma ligação, não dá? Então, por exemplo, quando uma pessoa está enfrentando uma doença grave, olha aqui, deixa eu trazer a Juliana para essa prosa, ela está lá no bairro Tabajaras. A oração foi fundamental na minha vida, deu positividade e esperança para que eu pudesse passar por um tratamento de câncer de mama. E com muita fé ela conseguiu se curar, foi alimento para a alma. É uma ligação. Sem dúvida, fazendo o paralelo, né, Roberto, com o placebo, quando a gente tem fé e crê, nós estamos ativando esses mecanismos que nós conversamos. E eu vou ter mais imunológico para lutar contra a doença, vou ter menos problemas com as medicações, meu corpo vai estar mais forte. Então, além do remédio que está ou não está dentro da cápsula, eu estou fornecendo o meu próprio remédio, né? E fazendo o vínculo com o que você comentou, né, do ambiente social, quando a gente discute regiões onde que as pessoas vivem mais de 100 anos, como a nossa telespectadora contou, um dos fatores é o viver em comunidade. E a oração, ela traz isso. Ela traz a comunidade, né, em comunhão com o que a gente acredita, com o que a gente trabalha junto, desenvolve o senso de empatia, de bem ao próximo, e tudo isso constrói coisas positivas que vão trabalhar lá no nosso cérebro nos ajudando. Até para que eu possa pedir socorro. Na psicologia a gente chama isso de sentimento de pertença. Você tem você tem esse porto seguro. E às vezes as pessoas, quer dizer, às vezes não, hoje mais do que nunca, as pessoas sentem falta de ter esse porto seguro. Porque como dizia o sociólogo Bauman, né, na modernidade líquida, acho que eu já cheguei a comentar ele aqui, porque ele é muito bom, ele é muito interessante, nesse mundo líquido, onde parece que tudo é tão descartável, até as amizades têm sido descartáveis. Verdade. Mas quando você cria um vínculo duradouro, e a religiosidade proporciona isso, vínculos mais duradouros, com certeza você consegue, né, melhorar muito essa situação. Posso trazer mais pessoas aqui? A Elaine de Itapuirama, oração é tudo na vida das pessoas. A Maria Badia se considera uma vencedora. A Patrícia do bairro Pequis, ela trouxe uma situação da vida dela. Ela teve uma infância muito difícil. E ela falou que sempre começa o dia com uma oração, porque isso a faz levantar. É aquele entusiasmo, aquele otimismo, né? Que não me faz ficar Você sabe a origem da palavra entusiasmo, Mônica? Não, conta pra gente. Entusiasmo vem de em, que significa dentro. Tel, que significa Deus. Entusiasmo, entel. A pessoa que tem entusiasmo é aquela que tem um Deus dentro. Bonito isso, né? Muito bonito. Daqui a pouquinho a gente volta, né, para poder falar sobre mais ainda sobre o poder da oração quando a gente quer viver mais. Aí eu fico pensando que envelhecer não é fácil, não. Eu devo ser mais velha que vocês dois aqui, né? Então, quando a gente fala, eu quero saber sobre essa questão da oração, quando a gente está nesse processo de envelhecimento, que a gente se vê a cada dia um pouquinho mais experiente, né? Vou para o intervalo, já volto com eles, tá? Até já. Mas deixa eu voltar aqui com os meus convidados, o doutor Fernando Matar, que é geriatra, o Roberto Souza, que é psicólogo e filósofo, e uma colega sua, uma médica, a Kátia. Ela é pediatra e ela diz que, né, tem essa comprovação científica, como você trouxe pra gente, Fernando. E ela falou o seguinte, que pais que têm na oração a espiritualidade, que têm um apoio, conseguem, inclusive, melhorar o prognóstico de bebês que estão ali na UTI lutando pela vida. Achei bonito esse depoimento. Você passa por isso também, né? Sim, sim. Além das questões biológicas que nós citamos, né? Nós temos a graça de, no nosso trabalho, podermos compartilhar histórias de verdadeiros milagres, né? De famílias, de pacientes, de situações de resoluções de problemas familiares de uma vida toda que ali no hospital, na UTI, acabam se encerrando, né? Então, a oração com certeza está dentro desse processo como algo assim decisivo. Porque o transbordamento do amor, quando a gente tem, né? Quantas pessoas falam, olha, rezei por você, orei por você, nossa, Fernando, você vai enfrentar um momento difícil agora numa consulta, num diagnóstico que você vai dar para uma pessoa, estou rezando por você. É um transbordamento do amor, eu acho que o Fernando trouxe, não é? Transbordamento do amor e aquilo que a gente comentou, um sentimento de pertencimento, que é muito valioso, né? E que, então, nos motiva. Eu estava falando para você dessa questão do entusiasmo, né? Do Deus dentro de nós. E porque uma coisa que dificulta muito
e a gente recebe muitos pacientes assim no consultório de psicologia, é um certo vazio existencial. Então. Você estava comentando, a gente estava comentando em off sobre a questão do envelhecimento, isso, né? A gente vai, parece que chegando numa certa idade, a gente vai pensando assim, poxa, eu já estou mais para lá do que para cá. Para lá do que para cá. Mas, na verdade, muitas vezes, isso é só uma coisa que é uma crença limitante que nós temos. Eu conheço pacientes de 30 anos que parecem um idoso, porque é uma pessoa que acha que a vida dele acabou. E, por outro lado, eu conheço pessoas de 70, 80 anos que têm uma força, uma vitalidade, eles nem pensam em nada disso. Por quê? Porque preenchem a sua vida, entendeu? E a espiritualidade, nesse ponto, nossa, ela ajuda demais. Por quê? Porque, então, a pessoa, quando ela tem esse sentido de que essa aqui é uma jornada, né? De que existe um Deus, que existe um Criador, isso sem dúvida faz com que a gente entenda que essa vida é como uma escola, é como um momento, é como dizia lá o Platão, né? Nós todos um dia vamos voltar para o mundo das ideias, para o mundo das essências, não é? E é curioso porque, assim, às vezes as pessoas vão dizer, mas fé é fé, fé não é comprovado cientificamente. Mas tem um detalhe, você pode ter certeza, Mônica, e eu falo isso como filósofo, e às vezes as pessoas acham que todo filósofo é materialista, muito pelo contrário. Muitas vezes a filosofia ela nos abre a cabeça para pensar que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Nossa vã filosofia. E nesse processo de finitude, antes de trazer mais comentários, Fernando, você comentou lá na primeira parte da nossa conversa sobre essa questão das doenças que a velhice pode trazer, né? Sim. E essa questão da inflamação, que muitas vezes é ponto de dúvida para as pessoas. Como assim? A inflamação leva a uma velhice precoce? Sim, na verdade a inflamação, a gente está muito acostumado a falar nos quadros assim de infecções, né? Eu tenho uma inflamação na garganta, é uma bactéria que está causando aquela inflamação, eu vou tomar o antibiótico e vou tratá-la, né? Mas hoje procura-se um entendimento mais amplo do que seria essa inflamação, né? Então o nosso corpo como um todo, determinado pelo nosso ritmo de vida, alimentação, atividade física, qualidade de sono, vínculos sociais, espiritualidade, ele vai ter um funcionamento melhor ou pior. E isso vai ser determinado um pouco pelo que nós comentamos daqueles hormônios, que é o cortisol, que vai manter o meu organismo inflamado. E da onde vem, assim, na prática, a importância disso? Quase todas as doenças que nós já conhecemos, elas têm sido revisitadas e reestudadas no sentido de tratamentos e de abordagens, porque além da causa essencial da doença, tem se visto que a inflamação tem aumentado a incidência, o tempo, encurtado o tempo delas aparecerem, por exemplo, no Alzheimer. Nós já sabemos lá em grande parte o porquê que ele acontece lá no nosso cérebro, mas hoje acredita-se que além de termos mais diagnósticos, condições de entendermos melhor a doença, estarmos vivendo mais, existe um componente inflamatório no nosso cérebro que aumentou também a incidência dessa doença na nossa população. Por isso que se fala que é possível prevenir a doença, porque esses fatores inflamatórios são possíveis de serem controlados. Então, quando a gente faz uma avaliação médica, no caso geriátrica, eu vou procurar olhar como um todo, desde aspectos de vida, alguns exames que permitem dizermos sobre essa inflamação e tentarmos atuar nessas mudanças de estilo de vida e eventualmente com medicações para que esse processo inflamatório seja controlado e a gente diminua pelo menos esse fator que vai intensificar o aparecimento de doenças. Aí vem uma pergunta, quando é que eu tenho que procurar um geriatra? Aos 30, aos 20, nos 58 dá tempo? Sempre dá tempo, né? Hoje as pessoas costumam vincular o geriatra ao momento em que as pessoas são consideradas idosos, né? Sim. Mas o que eu sempre costumo dizer, né, aí é uma forma que eu gosto de explicar, todos nós depois dos 40 precisamos ter um acompanhamento médico. Isso não precisa ser obrigatoriamente com o geriatra. E com um médico que entenda o todo. O geriatra, ele tem essa essência, essa formação, né? As pessoas que buscam a geriatria, elas têm essa aptidão. Então, muitas pessoas começam desde os 40, primeiro ali mudando hábitos, buscando potencializar a sua juventude, as suas qualidades, depois vivenciando o surgimento das doenças
e até no final da vida a gente trabalhando a finitude mesmo, para um fim de vida digno. Mas, doutor, tá quase na hora de eu procurar o senhor, 40. Eu já tô ali, ó. Só um adendo, essas doenças neurodegenerativas, Mônica, tem um aspecto importante, que aí a gente volta de novo para o meu segmento, para a minha área, que é as pessoas que se comunicam mais, que fazem jogos lúdicos, fazem caça-palavras, que vitalizam a mente, que estão sempre ativas, também ajuda, né, doutor? Ajuda muito nesse processo de... E como? Leitura, não é? Uhum. Tudo que traz saúde para o cérebro é fácil de entender, traz mais neurônios vivos. Exato. Se eu tiver um problema de saúde, vai demorar muito mais tempo para esses neurônios acabarem. Então eu vou ter uma vida muito mais longa no sentido de minha mente sã. Tá vendo? Vamos ler, vamos jogar, né? Esses joguinhos lúdicos que a gente tem, né? E dançar socializar. Também é bom, não é? Socializar, exatamente. Conversar, deixa um bocadinho de lado, vamos conversar, contar causa. Eu aqui estou vendo as suas perguntas, já pedi licença para eles. Queriam um olhar aqui para a Nícia, ela está vivendo luto, ela viveu com o grande amor dela durante 40 anos, né? Ele morreu e os momentos de oração, ela tem se sentido bem, tem vivido em paz, até para ela viver um novo momento da vida dela. Eu queria que vocês falassem algo para ela, porque ela ainda está com a alma triste. A primeira coisa, o nome dela, Nícia, né? Nícia, a primeira coisa importante é você acolher o seu luto. A sua dor é legítima. Não é? E é muito importante que você... Porque existe hoje, Mônica, doutor, parece que as pessoas acreditam que nós temos obrigação de ser felizes o tempo todo, não, de que tudo na vida nunca vai dar nada errado. A gente vive sempre aquela coisa de rede social, onde todo mundo é feliz o tempo todo. Não, a vida é feita de momentos, ela é feita de desafios e nós vamos lidar com as perdas. Elas são momentos da nossa vida e o luto é uma coisa muito legítima. Então, viva o seu luto, entenda o seu momento e que bom que você consegue, Nícia, ter essa força de orar. Porque há pessoas que entram num processo em que o luto é tão difícil que elas nem sequer conseguem. Nem sequer conseguem. Por isso que a ajuda, né, psicoterapêutica, ela é muito importante nesses casos, quer dizer, em todas as situações, para a gente entender bem como é que o luto funciona e cada um dos seus processos. Mas eu diria para você, que bom, querida, que você consegue orar e a sua dor é muito legítima. Aceite ela, viva ela, porque a sua vida é exatamente o que você é. Fernando, você queria complementar? Acho só a complementação que realmente a oração é um dos mecanismos, né, para nós nos fortalecermos no momento da dor e nos permitirmos, né, como o Roberto falou, uma vez que a gente tem uma mudança, seja uma perda, uma mudança que gera sofrimento, nós precisamos nos ressignificar, voltarmos a encontrar um caminho que vai ser diferente. Nem melhor, nem pior, mas vai ser diferente. Possível. Para isso a gente tem que ter os nossos mecanismos, né, de reserva emocional para lidar com tudo isso. E eu acredito muito que a oração, como o Roberto falou, é um dos mais fortes e importantes. Uma conversa boa, vou ter que encerrar agradecendo a você, Fernando Matar, geriatra, Roberto Souza, psicólogo, filósofo. Obrigada, viu?